Governador, vice e deputados são diplomados na Alerj. Operadoras de celular podem ser beneficiadas com redução de ICMS se ampliarem a cobertura do sinal. E CCJ analisa 54 projetos de lei. O Jornal da Alerj começa agora. Em solenidade na Alerj, o Tribunal Regional Eleitoral diplomou os candidatos eleitos em outubro. Governador, vice, senador, deputados federais e estaduais e suplentes foram convocados para receber o diploma do TRE. O presidente do TRE, desembargador Bernardo Garcês, presidiu a cerimônia e falou do significado do evento ser realizado no plenário da Alerj. Eu fiz questão de realizar aqui, nesse plenário, a entrega do diploma, por dois motivos. O primeiro é uma homenagem ao povo que Vossas Excelências representam. E o segundo é um motivo pessoal para ver daqui as bancadas onde o meu avô materno foi constituinte de 1946 pela UDN do Paraná, da qual ele era um dos fundadores. Então, essa alegria tem um motivo de ordem pública e um motivo pessoal meu de ter o prazer de um dia ter feito uma audiência, uma sessão na antiga Câmara dos Deputados. Os eleitos foram declarados oficialmente habilitados para exercerem os mandatos de governador, vice, deputados federais e estaduais. Os primeiros e segundos suplentes também foram diplomados. O governador Luiz Fernando Pezão foi o primeiro a receber o diploma, junto com o vice, Francisco Dornelles. Pezão falou da expectativa para o novo mandato. A expectativa é de muita dedicação, de retribuir esse carinho, essa gentileza da população do estado do Rio comigo, né? De estufar muito a veia do pescoço, arregaçar muito as mangas para a gente fazer um grande governo, lutar muito para manter todas essas conquistas e tentar ampliá-las ao máximo, né? Na segurança, na educação, na saúde, na infraestrutura, para atrair e fazer desse estado cada vez um ambiente de negócio que continue a economia nossa a crescer. Um a um, os nomes dos 46 deputados federais, dos 70 estaduais, senador e seus suplentes foram chamados. Os que chegaram atrasados à cerimônia serão diplomados nesta quarta-feira. Os parlamentares que estarão na Alerj pelos próximos 4 anos destacaram os projetos para o novo mandato. O PSOL tem uma das maiores bancadas, somos 5 deputados, vamos agir como bancada, sem dúvida alguma aproximar e fortalecer os movimentos populares, fortalecer a democracia, porque o nosso mandato é meio, não é fim. Defendendo aquilo que nós realmente acreditamos, sem hipocrisia, sem se curvar à ditadura do politicamente correto, né, e primando aqui pela honestidade, né, pela seriedade com a coisa pública e defendendo certamente aqueles que são a maioria da população, que se colocam à direita de tudo isso de errado que está acontecendo na política brasileira, que a esquerda tem feito nos últimos anos. No meu 7º mandato, tive 126 mil votos. Fui o deputado mais bem votado do PMDB. A minha expectativa sempre, aonde quer que eu esteja, é trabalhar. A única coisa que eu sei fazer é trabalhar. Não sou nenhum intelectual, sou um grande trabalhador. Esse é o ano que começa o ano da oportunidade de fazer melhor para o nosso estado. Quero agradecer a Deus, a minha família, meus amigos, pastores, todos que deram seu voto, mostrando a confiança que tiveram nos meus 2 primeiros mandatos, agora vou para o 3º. Espero fazer o melhor e ter consciência de cumprir o dever e sabedoria para decidir. Os representantes do Estado em Brasília também apresentaram as propostas para o mandato que vai até dezembro de 2018. O mais importante é evitar que o Brasil aí se torne um país comunista, com essa turma do PT cada vez mais aliada ao Fórum de São Paulo. Outras questões normais, redução da moralidade penal, respeito à família, lutar pela propriedade privada, capitalismo. Esse é o meu trabalho. Eu estou me candidatando à presidência da Casa e certamente o Rio de Janeiro,
muito ganhará se eu conseguir alcançar esse posto, além do que os desafios que o país tem para os próximos 4 anos serão realmente uns desafios importantes para que a gente possa estar lá presente, enfrentá-los com crise, ajuste fiscal, tudo aquilo que a gente sabe que as demandas que a sociedade tem para poder resolver, nós poderemos lá mais uma vez, pela 4ª vez, honrados pelo povo do Rio de Janeiro, estar lá representando. Essa crise da Petrobras, ela se avizinha cada vez mais aguda, vai depender muito do nosso esforço como bancada para evitar que se diminuam os investimentos no Rio de Janeiro e isso impacte em desempregos e por aí vai. Mas é sempre promissora, porque queremos construir um Brasil melhor e vamos trabalhar por isso. É pouco o número ainda de jovens, né, de 20 a 30 anos em cargos eletivos, assim como as mulheres. Então acho que eu represento aí um segmento que ainda falta realmente a representatividade no ponto de vista no plano legislativo, tanto municipal, estadual, federal. E eu no plano federal procurarei aí dar prosseguimento às minhas propostas que eu na campanha verbalizei e nesses 4 anos transformá-las em realidade. Os parlamentares analisaram proposta do deputado Cristino Áureo que beneficia as operadoras de celular que implantarem antenas repetidoras de sinal na zona rural do estado. As empresas podem ter redução de ICMS como medida compensatória. Os parlamentares analisaram mensagem do governo que permite ao Estado vender imóveis. O objetivo da proposta é reduzir os custos com manutenção dos prédios. A maioria dos imóveis está concentrada no centro da cidade do Rio e em Niterói. 30 dias depois da venda, o governo informará à Alerj a destinação dos recursos arrecadados. A mensagem recebeu 7 emendas dos deputados. Já o deputado Cristino Áureo quer beneficiar as operadoras de celular que implantarem antenas repetidoras de sinal na zona rural do estado, com redução de ICMS como medida compensatória. Ficará a cargo do governo calcular o limite de crédito de ICMS para cada operadora, além de participar da escolha da localização das novas antenas. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Na atual regra da Anatel, as operadoras, em especial aquelas que venceram as licitações para fornecer o serviço 4G, elas só têm como obrigação levar a telefonia para além da sede dos municípios 30 quilômetros no máximo. Então, a obrigatoriedade da chamada universalização, ela sequer vai além dessa fronteira dos 30 quilômetros. No novo sistema, nós temos incentivo tributário para, além da fronteira dos 30 quilômetros, colocar 4G e, obviamente, móvel no lugar do fixo. Com isso, nós vamos incorporar potencialmente 400 mil novos usuários de telefonia. Isso, por si só, tem potencial para pagar aquilo que o Estado, eventualmente, deixar de receber na etapa inicial. Também foi discutida a mensagem do governo que estabelece o orçamento do Estado para 2015. O total de receita previsto para o ano que vem é de 89 bilhões de reais. Foram aprovadas mais de 7 mil emendas, cerca de 90% das que foram apresentadas pelos parlamentares. Os parlamentares aprovaram a aprovação das emendas, que garante recursos para a Defensoria Pública, a Controladoria e para o cumprimento das emendas parlamentares. Também foi aprovada a revisão do plano plurianual. Eles que trabalham pelos mais necessitados não tinham locais adequados para que pudessem trabalhar. Então foi em função disso nós fizemos a emenda. Tenho certeza que será cumprida para dar dignidade aos defensores públicos e para prestigiar os estagiários de sair da emenda de despesa e realmente valorizar os estagiários. Iniciamos aqui todo o procedimento, todo o trabalho para convencer o governo da importância da controladoria para que a gente tenha mais transparência e tenha mais controle também da gestão. E essa emenda, na verdade, ela reforça a emenda que eu coloquei na LDO em maio deste ano. Agora eu coloquei uma rúbrica orçamentária e agora a gente tem tudo pronto para que o governo, de fato, cumpra esta decisão do Legislativo e faça valer no ano que vem já a prática da controladoria, criando assim um grupo sério, forte, organizado e que vai dar ao Rio de Janeiro uma condição muito melhor de gestão. Nós fizemos aqui, foi copiar, apresentar uma emenda à Lei de Diretriz Orçamentária e agora também na Lei Orçamentária, para garantir o 0,5% da receita corrente líquida para as emendas individuais dos parlamentares.
O Congresso Nacional, o deputado apresenta emendas no valor total de até 14 milhões de reais e o governo libera essas emendas. Emendas para a área da saúde, da educação, para a obra de infraestrutura, e nós copiamos esse modelo do Congresso Nacional para a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. E incorporamos a LO, o relatório da lei orçamentária que nós estamos votando agora, a garantia dos recursos financeiros da ordem de 260 milhões de reais que serão utilizados para emendas individuais, para a área da saúde e para a área da educação. No mínimo 50% desses recursos deverão ser destinados para a educação e saúde, como nós fizemos na própria emenda. Já o deputado Luiz Paulo quer ampliar a divulgação do Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher. A ideia é instalar placas com o Disque 180 em hotéis, pousadas, bares, restaurantes, agências de viagens, entre outros locais de grande circulação de pessoas. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. O projeto de lei que hoje foi aprovado visa que o Estado dê total prioridade para os direitos civis da mulher serem garantidos e que ela não possa mais sofrer violência doméstica e não doméstica nenhuma. Os ferros velhos, empresas de transportes, lojas de material de construção e borracharias poderão ser obrigadas a adotar medidas de prevenção à dengue. O projeto também prevê a realização de campanhas educativas nesses locais, além de cobrir e proteger pneus e peças e sucatas. O projeto dos deputados Chiquinho da Mangueira e Luz Martins retorna para mais uma discussão. Melhoramos muito a questão do controle dos aedes aegypti, mas esse projeto regulamenta e cria obrigações para ferro velho, loja de material de construções, recaustadora, sempre objetivando exterminar de vez o mosquito da dengue em nosso estado. E o deputado Conte Bittencourt quer que o Estado divulgue através de um site o resultado das medições do Rio Paraíba do Sul nos 16 pontos de coleta na calha principal e nos 21 pontos de seus afluentes, assim como as avaliações realizadas. A matéria aprovada volta ao plenário para a segunda discussão. A intenção do projeto foi dar mais transparência a medições já existentes, levando todas as informações à sociedade. Isso é importante, não só através do sítio eletrônico, né, que é uma forma ágil e rápida de se divulgar, mas através de todos os meios possíveis. Os veículos com até 3 anos de fabricação, dentro do período de garantia, poderão ficar isentos da vistoria veicular anual do Detran. O motorista deverá fazer as revisões anuais do veículo e as empresas terão que emitir uma declaração a ser enviada para o Detran. O projeto do deputado Gilberto Palmares foi aprovado, mas ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário antes de se tornar lei. É bom lembrar que esses carros já têm garantia, alguns até 5 anos. Para que a garantia seja mantida, ele já tem que anualmente ir lá à concessionária para fazer revisão anual. Portanto, está cumprida toda a exigência de manter o carro em condições. Desafoga o Detran, reduz custo com tempo e custo mesmo a uma série de profissionais ou mesmo de pessoas que têm carro de passeio. A profissão de manicure e pedicure poderá ser reconhecida no Estado. A proposta do deputado Dionísio Lins prevê que esses profissionais sejam inseridos na categoria prevista na legislação em vigor em relação ao piso salarial estabelecido em território fluminense. O texto ainda regulamenta as condições básicas de higiene e proteção para o exercício da profissão. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Com a regulamentação da profissão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a manicure, pedicure terá piso salarial pelo Estado. Assim, obterá tudo aquilo de benefício que a lei determina. Em sessão extraordinária, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Paulo Ramos que proíbe o Detran de suspender ou cassar o direito de dirigir com base na soma de pontos perdidos por infrações cometidas antes da renovação da carteira de habilitação. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Foram analisadas ainda as emendas dos deputados à mensagem do governo que permite a comercialização de créditos previstos no terceiro termo aditivo ao contrato de concessão dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado, firmado com a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, a SEG. O Estado pretende, com a venda dos créditos, antecipar o recebimento de cerca de 260 milhões de reais. As emendas aprovadas garantem o envio à Alerj do valor total arrecadado pelo Estado e todas as alterações em contratos de concessão. O texto segue para a sanção ou veto do governador. Diz respeito à parcela de 2016
e a parcela de 2017. Essas parcelas juntas, salvo erro de memória, deve dar algo em torno dos 250 milhões de reais. E deles tem que ser tirado, né, o deságio, que ou a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil vai ofertar. As experiências históricas, esse deságio tem variado em torno de 16%. Né? Então tem que descontar na primeira parcela 16% e na segunda 16% em cima de 16%. Mas de qualquer jeito, esse direito creditório é importante para o Estado, porque a arrecadação de 2015, em função da situação do país, vai ser difícil de ser realizada. No expediente inicial desta terça-feira, o deputado Conte Bittencourt analisou um estudo da consultoria Som Garson, que avaliou cerca de 5 mil municípios do país. Segundo a pesquisa, apenas 17 conseguem se sustentar. Nesta lista estão apenas 3 cidades do estado do Rio: a capital, Niterói e Itaboraí. Uma coisa são repasses voluntários, aqueles que o Estado ou a União, através de convênios para programas pontuais, transfere do seu orçamento recursos para o outro ente federado. Outra coisa são os repasses constitucionais, é a lógica, né, da distribuição da arrecadação pública brasileira. A União concentra 75% da riqueza pública e as políticas, em grande parte, são executadas nos municípios. Esses recursos voltam então pelos fundos, que são fundos constitucionais. Os fundos é uma forma de você equilibrar a distribuição desses recursos concentrados na União. Não é a melhor maneira. A melhor maneira seria garantir que esse recurso fique direto no município sem precisar ser transferido pelos fundos. 54 projetos de lei foram discutidos na Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira. Entre os temas debatidos estavam meio ambiente e segurança. O primeiro a ser discutido e aprovado pela Constitucionalidade foi o projeto de lei dos deputados Bernardo Rossi e Samuel Malafaia. Ele determina que as empresas potencialmente poluidoras contratem pelo menos um responsável técnico ambiental para garantir a saúde, segurança e bem-estar da população e prevenir acidentes. Na sequência, também aprovado pela Constitucionalidade, a proposta do deputado André Siciliano, que regulamenta o convênio entre o Estado e os municípios nos termos de uma lei federal para oferecer treinamento, formação e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal para desenvolver ações preventivas na área de segurança. Trata-se de você permitir que o Estado possa fazer convênio com as guardas municipais para que elas possam receber treinamento, qualificação profissional. Isso permite o cumprimento da lei federal que regulamentou as guardas, e o deputado André, ao instituir a possibilidade de fazer convênio com o Estado, faz com que possamos garantir a amplitude da atuação da guarda, que hoje tem o seu papel constitucional remodelado através da lei federal. Outro projeto aprovado pela Constitucionalidade foi o de autoria do deputado Fábio Silva, que cria dentro da estrutura tarifária da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a categoria Igrejas e Templos Religiosos, a ser equiparado ao valor instituído e praticado para a tarifa social. PL 3250, ele vem ajudar os templos religiosos, as igrejas, que têm um trabalho social muito grande no estado do Rio de Janeiro. Muitas das vezes não é só o atendimento espiritual que recebe aquela pessoa que está necessitada, mas também um atendimento material, muitas das vezes encaminhamento, muitas das vezes até uma cesta básica. Então, faz um papel social importante os templos religiosos, as igrejas, e a gente deu um parecer favorável. A proposta do deputado Dica também foi constitucional. Ela autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de impostos estaduais na produção e venda de livros didáticos ou não. Já o projeto do deputado Átila Nunes, aprovado pela Constitucionalidade com emenda, sugere a adaptação de equipamentos especiais para os esportes de aventura, seja na atividade comercial ou recreativa, de caráter público ou privado, que ofereçam riscos à integridade física do cidadão. O deputado Átila Nunes se respalda na forma, na questão da defesa civil, na questão da segurança daquele que pratica esporte com maior risco. Então ele propõe no projeto dele uma série de medidas para mitigar esses riscos em caso de acidente.
E o Jornal da Alerj fica por aqui, mas você pode acompanhar a programação também pelo nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.